O medo é uma sensação associada ao perigo. E quando você se sente em perigo, vem a ansiedade. O acúmulo da ansiedade vem os transtornos. Então, o medo está associado com vários transtornos físicos e emocionais. Então, pode lhe dar problemas de ânsias de vômito, de falta de ar, de coração disparado, que está mais no físico. E no emocional, a angústia, o pavor, podendo virar até o pânico. A violência que estamos vivendo e que está sendo mostrada para a população através da informação tem causado pânico, medo de uma forma geral. E a área da psicologia tem sido o profissional do momento, porque tem muita síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, de depressão, transtorno de ansiedade generalizada, por conta das informações que nós já conversamos. Esse medo está trazendo esses distúrbios. E os profissionais da área da psicologia têm sido procurados. Então, tem vários pacientes que sofreram diversos assaltos. E criou-se essa crise de ansiedade, medo de sair de casa, o medo de se expor ao público. Você tem medo da bala perdida, você tem medo do assalto, você tem medo do confronto entre milicianos e bandidos. Você já não confia tanto na proteção do governo, da polícia. Você tem medo de enfrentar a vida. Isso tem paralisado muitas pessoas por conta de você ficar sabendo. Tem pacientes que eu falo para não ver televisão, para não ler jornal, para não se expor a essas informações que traz esse transtorno de agorafobia, de não sair de casa, de não ir comer uma pizza à noite, de não ir num casamento, aniversário de 15 anos, não posso, pode ter uma bala perdida, pode ter um assalto, pode ter uma briga, pode haver um confronto, e nós não temos uma polícia preparada, a polícia está com medo também, e isso tem ocorrido muito. O maior problema é a paralisação da vida, porque quando a pessoa gera um medo, esse medo vem uma ansiedade, essa ansiedade gera uma síndrome, e essa síndrome paralisa a vida. O medo é para te preservar a vida, para que você não faça coisas que vai colocar a sua vida em risco. Se você tem medo de morrer afogado, você não entra no mar revolto. Se você tem medo de ser atropelado, você não atravessa uma rua que tem uma passarela ou fora do sinal. Então o medo é para preservar a vida. Mas atualmente, o medo está tão grande, está virando síndromes. E esse medo aborta a vida. Os sintomas são diversos, porque o ser humano é único. Então, tem ser humano que dá palpitação, o coração dispara, falta de ar, tem pessoas que desmaiam. A pior coisa que acontece é o pensamento suicida, porque todos os outros sintomas, às vezes a gente vai ao médico, o médico não tem nada, porque você estava com sintoma por conta do pânico, por conta do medo, por conta de uma síndrome. E quando você busca ajuda médica, chega lá, ele examina e você não tem nada. Então o corpo reage com diarreia, com prisão de ventre. O momento do medo, parece que o mundo vai acabar ali, que você não vai sobreviver àquilo. Então, às vezes, você tem o pensamento suicida, e isso é o mais perigoso. Eu quero me livrar desse mal, então eu vou me matar. A pior coisa é o pensamento suicida para se livrar dessa dor, do medo, do que poderia acontecer. A pessoa procura isso por falta de informação do mal que vai fazer a si mesmo e por curiosidade, porque é algo que atrai, né? Fulano matou fulano, todo mundo quer saber. Porque matou, como morreu, quer ir lá ver. Quando há um acidente numa estrada, o engarrafamento não é porque não tem local para passar, porque todo mundo quer olhar, né? Eu aviso para os meus pacientes para que não ouçam, não vejam, se abstenham dessas notícias. Infelizmente, é a cultura da informação, e a informação que vende é a trágica. Enquanto um marido mata uma mulher, tem 100 maridos dando flores. Mas se você falar, olha, 100 maridos dão flores, ninguém quer ouvir. Mas o marido matou a mulher, todo mundo quer saber por quê, como foi, como que ela morreu. Então o que leva a pessoa a buscar essas páginas, a querer saber, a curiosidade e a falta de informação do mal que ele faz.
Nós estamos muito expostos a isso. Você está vendo uma novela e de repente entra um jornal, você continua vendo e as notícias que vêm é de corrupção, quando se fala de bandido solto, quando se fala de crise econômica. Eu costumo dizer para meus pacientes que eu só acredito na crise quando eu for sexta-feira, sábado, domingo ao shopping, estiver vazio. Mas a gente vai lá, está sempre lotado, não tem lugar para sentar. Então tem crise, a crise é informação. Mas por conta da crise você cria um medo de viver, de passear, de viajar, de fazer uma festa, não está em crise, tem que economizar, está em crise. E a crise é mais uma informação. Sim, quando você não tem nenhum tipo de problema, te causa uma angústia, te causa uma tristeza, mas nada que você não esqueça depois, você acaba às vezes acostumando. Você vê tantas pessoas morrendo que vira comum, vira normal. Mas quando a pessoa começa a desenvolver uma síndrome, quando isso começa a causar muito choro, muita angústia, o medo pode causar a depressão, como pode causar o pânico. Então, quando ela começa a desenvolver isso, é que ela precisa se abster disso. Muitos ouvem, veem, se entristecem, outros até riem. É uma apatia, é uma falta de sensibilidade. A pessoa não tem mais o amor ao outro, a não ser a si mesmo, ou sua própria família quando tem. E isso também não é bom. Para tudo tem jeito e tem solução. Nós precisamos ser resilientes, mas não acomodados. Cada um pode gritar e pode pedir mudança, pode fazer a sua parte, não se acomodar, ajudar as pessoas que estão com medo, dar força para elas, dizer, não é assim, isso é mais informação. Tem informação que um avião caiu. Aí a pessoa tem pânico de andar de avião. Aí eu falo para meus pacientes assim, avião cai, carro bate, ônibus vira, tudo tem o seu perigo, mas a gente pode enfrentar quantos milhões de pessoas estão andando de avião e nada acontece. Então, é a gente tentar ajudar as outras pessoas a vencer o medo, não precisa ser um profissional da área da saúde. E a gente fazer aquilo que a gente puder para mudar a situação do país, em termos de ter mais segurança, que a pessoa está em pânico no Rio de Janeiro por conta da segurança ser falha. A gente lutar por mais segurança, a gente lutar por uma política mais voltada para o povo. A gente tem que fazer alguma coisa assim, cada um na sua área, lutar por um bem comum, não ficar apático, não sorrir da situação, mas se entristecer, não ter medo, não paralisar, mas que isso venha trazer um sentimento de luta por um bem comum.